Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um devocional para casais. Chegamos ao 25º devocional, logo é o 25º dia do mês, né? Espero tê-los bem, guardados em Cristo, em perfeita saúde, debaixo da bênção do Senhor nosso Deus, e que o Senhor continue orientando, abençoando e fortalecendo a vida conjugal de vocês, tá bom? Bom, o tema que eu quero tratar com vocês hoje, para que hoje vocês possam tirar o dia para pensar sobre e a respeito desse tema, é um tema praticamente baseado na expressão bíblica, né? O tema é até que a morte os separe. Até que a morte os separe, né? Bom, todos nós sabemos que quando nos casamos, quando aceitamos esse desafio da vida a dois, nós entramos por uma carreira proposta da vida conjugal que implica começar e terminar essa carreira da vida conjugal, não é verdade? O limite para isso é justamente a morte. Quando a morte chega para um dos cônjuges, então aquele casamento de fato terminou. O único casamento que é eterno, que é para a eternidade, é o casamento de Cristo com a igreja. Esse nem a morte separa, né? Mas, biblicamente falando, nós nos unimos pelos laços do matrimônio até que a morte nos separe. Tem um texto bíblico aqui em Gênesis, né, capítulo de número 2, versículo 24, na Nova Versão Internacional, o texto diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para unir, essa expressão é muito importante, para unir com sua mulher. Aí ele fala assim, e os dois se tornam uma só pessoa. Unir com a sua mulher, os dois se tornam uma só pessoa. Quando dois se tornam um. Até que a morte nos separe é entender que no casamento, dois se tornam um. E a separação só ocorre por ocasião da morte de um dos cônjuges. Estando então os dois vinculados, tornando-se uma só pessoa, é importante entendermos o propósito deste casamento. Aonde eu quero levar vocês a pensarem? Olha, ninguém entra na vida para perder, não é verdade? Eu não entrei na vida para perder, eu acredito que você também não. Agora, nenhum de nós estamos isentos de perdas. Gostaríamos de não perder, mas nenhum de nós estamos isentos de perdas. O que nós não podemos é nos acostumar com as perdas. No casamento, nenhum de nós estamos isentos de falhas, mas nós não podemos nos acostumar com as falhas, não é? O marido tem falhas? Claro que tem. A esposa tem falhas? Claro que tem. Nós não casamos com alguém perfeito, e menos ainda com seres angelicais, né? A Bíblia diz que é macho e fêmea. Então, duas pessoas aparentemente, fisicamente, biologicamente distintas, que se tornam uma pessoa pelos laços do matrimônio. É claro que haverá, né, altos e baixos, acertos e erros ao longo desta vida conjugal. Vou completar 25 anos de casado. Quantos erros e acertos nós tivemos no casamento? Muitos, claro que tivemos. Nós não estamos aqui tentando
passar uma imagem de casamento perfeito para os irmãos. Longe disso, nunca quero ser esse tipo de hipócrita. Sou um casal, nós somos um casal, temos um casamento normal como qualquer outro, com altos e baixos como qualquer outro. Mas aonde eu quero chegar com vocês? Vejam só, nós temos em Gênesis capítulo 3, no momento em que os nossos pais pecaram. Começando por Eva, aí Eva passa o fruto para Adão, Adão come, aí ambos pecaram. Capítulo 3, verso 7 diz que ambos perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E aí começou todo aquele processo de Deus ir ao encontro do homem, da mulher. Deus trata com a mulher, trata com o homem, trata com a serpente. E de repente Deus tem que tomar aquela decisão. Capítulo 3, verso 23, verso 24 diz que Deus teve que expulsar os nossos pais do jardim que está no Éden. Aquele jardim que Deus plantou no Éden, a banda do Oriente, então, Deus teve que expulsar o casal. Deus expulsou o casal do jardim do Éden. E Deus os expulsou dali por um tempo, por um momento benéfico, porque senão eles iam ficar ali e eles poderiam comer da árvore da vida, e se eles comessem da árvore da vida depois de ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam pecadores eternos, então não teriam perdão mais para eles. Logo, eu e você que viemos deles também não teríamos esse perdão. Então, pelo ato da graça providencial de Deus, Deus os expulsou. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque no capítulo 3, verso 23 e 24, quando Deus expulsou eles do jardim no Éden, percebam que os dois foram expulsos. Percebam que Deus não expulsou Eva e deixou Adão. Percebam que Deus não expulsou Adão e deixou Eva. Eu vou ler aqui para você o capítulo 3 e o verso 23 e o verso 24 na versão internacional, que diz assim: Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra do qual havia sido formada. Verso 24, Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e a espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, quando o homem sai do Éden, ele não sai só, ele sai com a esposa. Quando a esposa sai do Éden, ela não sai só, ela sai com a esposa. Moral de toda a história. É verdade que os nossos pais pecaram? Sim. É verdade que os nossos pais transgrediram? Sim. É verdade que a serpente, Satanás, enganou a mulher e, por extensão, o homem? Sim, é verdade. Eles erraram, o diabo conseguiu derrubar os nossos pais, é verdade. Mas tem uma coisa que o diabo não conseguiu. O diabo não conseguiu separar o homem da sua mulher, a mulher do seu marido. Olha que coisa forte, olha só que coisa forte. Podemos até ter dificuldades no casamento, podemos ter até problemas no casamento, podemos ter até discussões no casamento, podemos ter até embates, até discordar de alguma coisa no casamento, na vida conjugal, na vida familiar. Nem todo dia é dia de sol, nem todo dia é dia de alegria. Nós não pintamos uma vida que não existe, nós encaramos a realidade dos fatos. Mas uma coisa nós precisamos entender: por mais difícil que esteja o nosso dia, por mais difícil que seja e que esteja o nosso dia, por maiores que sejam as lutas, os embates, os problemas e os problemas externos do trabalho, da igreja, do dia a dia, que
desenvolve, deságua às vezes dentro do lar, ainda que haja alguma complicação na vida conjugal, uma coisa é certa, nada disso pode separar o marido da esposa, a esposa do marido. Nós temos que ter a maturidade, o equilíbrio, a inteligência, o domínio próprio para poder separar uma coisa da outra e entender. Tivemos um atrito, um bate-boca, uma conversa diferente, cada um seguiu para um lado para refrescar a memória, a cabeça, descansar, mas no fundo, eu estou ligado a você, você está ligado a mim e nós não vamos destruir o nosso casamento por causa das lutas, das pressões, as dívidas, por exemplo, o aspecto financeiro, por exemplo, é um dos maiores embates contra um casamento. Tem problemas no casamento gerados pela questão da falta do recurso financeiro, porque as dívidas estão tão altas que não conseguimos atingir para os seus pagamentos devidos, o ordenado não cobre, não salda todos os problemas, enfim, e isso pode trazer calor. Calma, respira, ainda que seja necessário um ir para um lugarzinho, outro para o outro, dentro da casa para pensar, para refletir, isso tudo faz parte da vida, mas nunca deixe que o diabo venha separar o esposo da esposa, a esposa do esposo, até que a morte os separe. Dois se tornam um pelos santos laços do matrimônio, até que a morte os separe. Eles foram expulsos do jardim, mas o diabo não separou Adão de Eva, Eva de Adão. Que lição tremenda. Que Deus abençoe você nesse dia, marido, esposa, casal, que vocês possam refletir e pensar sobre isso. Tenho certeza que as lutas que vocês estão enfrentando hoje não são as primeiras. Vocês já enfrentaram lutas em outras ocasiões e venceram. Então o Deus que deu vitória ontem é o mesmo Deus que te dará vitória hoje. Creia. Vamos orar? Bondoso e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua grandeza, poder e majestade. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para estender as tuas mãos e ajudar este casal que está em crise, em conflito, em batalhas, em guerras, seja lá qual for o motivo, Senhor, seja pela incompatibilidade de gênero, seja pelas questões financeiras do momento, seja pelo desemprego, seja pela questão da moradia e localidade, seja pelo contexto geográfico, pelo contexto até mesmo religioso, seja porque o orçamento, Senhor, tem sido atingido por conta das dívidas a serem pagas, seja qual for, que o Senhor venha dar, Senhor, sabedoria a este casal, segure na mão, Senhor, deste homem, desta mulher, deste pai, desta mãe, desse esposo, dessa esposa, ajude-os, ó Deus amado, que eles possam conversar como duas pessoas maduras, que se respeitam, que possam ouvir um ao outro dentro do bom diálogo, segundo a sua palavra, e que eles possam ter esta unidade, que ainda que o momento não seja um dos melhores, mas que eles possam ter essa estrutura para entender que tudo isso não vai separar um do outro. Para a glória do teu nome, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo te abençoe e te vejo no próximo devocional. Um beijo no seu coração e até breve.